Graça e paz a todos. Hoje vamos mergulhar em uma das mais profundas revelações do livro de Apocalipse. Estamos diante do terceiro selo, descrito em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Essa passagem nos traz uma visão poderosa e impactante de tempos de fome, escassez e julgamento. O cavalo preto, seu cavaleiro, e a balança em suas mãos nos alertam sobre a importância da justiça e da dependência de Deus, mesmo em meio às crises mais sombrias. Prepare seu coração e venha comigo explorar o significado deste selo e como ele reflete o plano soberano de Deus. Não perca essa revelação tão importante para os nossos dias. Se você está gostando deste assunto e deseja saber mais sobre os próximos selos e as revelações de Apocalipse, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. O terceiro selo de Apocalipse, encontrado em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, é um dos momentos mais enigmáticos e profundos das visões de João. Vamos olhar com atenção para o que ele diz. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O cavalo preto simboliza escassez e fome. Na Bíblia, a cor preta muitas vezes está associada a calamidade ou luto. Lamentações capítulo 5, versículo 10 e Jeremias 14, versículo 2, mas neste contexto, representa a severidade da fome que virá. O cavalo preto, portanto, traz uma mensagem de tempos difíceis, onde o básico para a sobrevivência será extremamente escasso. O cavaleiro com a balança. A balança nas mãos do cavaleiro aponta para medição cuidadosa e racionamento de alimentos. Isso indica um tempo de controle rigoroso dos recursos, onde as pessoas terão que pesar e medir cuidadosamente o que consomem. Isso sugere um período de crise econômica grave e, possivelmente, inflação. Uma medida de trigo por 1 denário. 1 denário era o salário de um dia inteiro de trabalho na época. Uma medida de trigo seria apenas o suficiente para uma pessoa se alimentar por um dia. Ou seja, um trabalhador precisaria gastar todo o seu salário diário para comprar uma quantidade mínima de trigo para si mesmo, deixando nada para suprir sua família ou outras necessidades. Isso simboliza preços exorbitantes e falta de recursos essenciais, agravando a situação de fome. 3 medidas de cevada por 1 denário. A cevada era considerada uma comida de qualidade inferior, usada normalmente para alimentar animais ou pessoas mais pobres. O fato de 3 medidas de cevada custarem o mesmo que uma medida de trigo sugere que, em tempos de crise, as pessoas terão que se contentar com alimentos de qualidade mais baixa para sobreviver. Isso reflete uma situação de subsistência precária. Não danifique o azeite e o vinho. Este trecho é intrigante. Enquanto o trigo e a cevada estão sendo relacionados e são escassos, o azeite e o vinho considerados produtos de luxo naquela época não devem ser prejudicados. Alguns estudiosos sugerem que isso representa uma disparidade econômica, onde os pobres sofrem com a escassez de itens básicos, mas os ricos ainda têm acesso a luxos. A sociedade estará dividida, com a elite preservando seus privilégios enquanto a maioria luta para sobreviver. Também pode ser uma indicação de que Deus, em sua misericórdia, ainda preserva alguns recursos em meio ao juízo. Isso tudo tem um significado espiritual. O terceiro selo parece trazer uma mensagem profunda sobre as consequências de uma sociedade desequilibrada. A fome e a escassez podem ser vistas como consequências dos pecados da humanidade, como injustiça social, ganância e opressão dos pobres. Em um contexto espiritual, a fome física muitas vezes reflete uma fome espiritual, a falta de busca por Deus e sua justiça. Assim, essa passagem pode ser um aviso para a igreja e para o mundo sobre a importância de viver com equidade, humildade e dependência de Deus, reconhecendo que tudo que temos vem dele. Além disso, a fome e a crise mencionadas podem ser prelúdios de um julgamento maior que virá, à medida que a humanidade se afasta dos caminhos de Deus. As advertências nos selos do Apocalipse são lembretes do controle soberano de Deus sobre a história, e de que ele trará justiça em seu tempo, corrigindo os erros da humanidade. Este selo nos chama a refletir sobre as disparidades econômicas e sociais que ainda vemos hoje. Em um mundo onde muitos têm abundância e outros mal têm o que comer, somos chamados a agir com justiça, compaixão e generosidade. Ao mesmo tempo, devemos cuidar de nossas necessidades espirituais, reconhecendo que, assim como a fome física, há uma fome espiritual que só pode ser saciada em Cristo. O terceiro selo traz um alerta de tempos difíceis, onde a fome, a crise econômica e a injustiça social reinarão. No entanto, mesmo em meio a esse caos,
Há esperança de que Deus, em sua soberania, ainda está no controle, preservando alguns recursos e oferecendo um caminho de redenção para aqueles que o buscam. Essa descrição reflete tanto o significado literal de uma crise global, como uma metáfora espiritual para a necessidade de justiça e provisão divina. É uma oportunidade para a Igreja se lembrar de sua missão de cuidar dos necessitados e clamar pela justiça de Deus em um mundo de desigualdade.